Meu nome é Ivanice Rodrigues, eu ministro aula no UniET e na EAD Abrat. Sou terapeuta holística, professora e arte-terapeuta. Eu vou apresentar para vocês uma proposta de trabalho terapêutico com um labirinto, e dentro dessa proposta a gente também vai estar conhecendo o labirinto, né, como um sagrado, porque um labirinto ele é sagrado. Os índios Hopi trabalham com o labirinto, né, o significado da roda de cura. Então, quando a gente entra aqui, a gente entra no sul, que é a energia infantil, a confiança, a humildade, né, o lugar da inocência. Aí eu caminho para cá, bem aqui eu vou ter o lar da ursa negra, o lugar da introspecção, da energia feminina. Quando eu entro aqui do outro lado, eu entro no norte, que é a energia do ancião, da gratidão, do búfalo, né? Mas até eu caminhar aqui, essa parte aqui do labirinto, ela é a trilha do espírito, do ancestral, da estrada vermelha. Quando eu caminho aqui, quando eu chego aqui, eu entro na energia leste, que é a energia da iluminação, a energia masculina. Veja, a gente tem energia feminina aqui e energia masculina aqui. Eu tenho os opostos, né? Então, nós vamos estudar muito no labirinto e nesse projeto de terapia para o encontro da nossa ânima e do nosso ânimo, que é a psique masculina no homem, que é a ânima, e a psique feminina. Vamos começar de novo. É a psique feminina no homem, que é a ânima, e a psique masculina, que é ânimos na mulher. E aqui a gente já começa a encontrar. Também a gente pode dividir aqui e fazer o nosso 4 elementos, né? Então aqui a cruz aqui significa os 4 elementos. Aqui a terra, a sensação. Aqui nós vamos ter o ar, que é o pensamento. Aqui a gente vai ter a água, que é o sentimento. Aqui a gente vai ter a terra, que é o espírito. E aqui a gente sai. Então, tem várias explicações do labirinto, né? Como significados do ovário, ventre da mulher, como um intestino, como cérebro. Então, o cérebro aqui a gente vai até olhar, porque nós vamos falar da psique. E a psique, ela está bem dentro do nosso trabalho e do trabalho do labirinto. Nós temos na mitologia Ariadne com Prometeus, né? Com Prometeu, onde Prometeu vai matar o Minotauro, que está aqui no meio, que seria o nosso instinto, né? Então, ele está aqui. Ariadne ajuda com um fio de linha, com o significado de cordão umbilical. Então, a gente já vê a simbologia do labirinto como se fosse um ovário, né? Como se fosse o ventre da mulher. Nós temos o trabalho também com o labirinto na época céltica, onde aqui a flor de lótus, né? Representa todas as deusas, Afrodite, Deméter, Hécate. E eu tenho também o caminhar no labirinto, que é uma época cristã, onde havia muita encruzilhada e as pessoas não poderiam ir até Jerusalém. Então fizeram, né, o labirinto de Chartres, na França, para que as pessoas andassem à procura da sua redenção. O que seria isso? Nós temos isso aqui no Brasil no dia 12 de outubro, quando a gente caminha até até Aparecida, né? Então, é a mesma coisa, esse caminho que nós fazemos aqui, ele é um caminho de redenção. Aqui a gente já pode estar vendo que há um equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? E também todo o desenho dele também é assim. Quando você tem as retas, significa que é masculina. E quando você tem essas paradinhas aqui, é o masculino. Quando você tem os meios círculos, né? Aqui ela significa
o feminino. Então, o trabalho com labirinto, hoje nós vemos não só como cristão, né? E não só como místico, mas também como neurológico, equilibrando os dois hemisférios do cérebro, trabalhando na neurologia para ajudar, trabalhando na meditação para acalmar. Aqui, terapeuticamente, eu vou estar trabalhando com o Jung. Vamos ver como que a gente vai trabalhar, mas antes de a gente começar a falar de Jung, eu vou falar do quanto ele é sagrado, porque ele também tem o significado de um japamala, de um rosário. Então, quando eu utilizo o japamala e vou dedilhar e vou fazer meus mantras, eu sempre vou descansar ele aqui, usar este dedo e o dedo do meio. O dedo indicador, que é o dedo que aponta, que fala, é o dedo da garganta, ele não vai ser utilizado. E eu vou fazer os mantras. Para que a gente possa estar andando no labirinto, é da mesma forma. Você vai usar o dedo do meio para que você encontre o dedo do éter. Então, é você com a sua essência. Então, é você com o dedo do coração. E aí você caminha no labirinto. Dentro do labirinto, eu também vou estar usando os 7 temperamentos, os 7 raios de temperamento da Alice Bailey. Por quê? Porque quando eu estou acessando o meu inconsciente pessoal, eu estou acessando também a minha personalidade, que são os meus complexos. Então, quando eu caminho aqui no labirinto, eu equilibro esses 7 raios de temperamento construtores que Alice Bailey descreve. Ao andar também no labirinto, eu vou estar equilibrando o meu centro energético, os 7 centros energéticos, porque eu caminho de fora para dentro e de dentro para fora. Eu preciso fazer esse movimento tanto de fora para dentro, quanto dentro para fora, para ser equilibrado. Então vamos falar um pouco de Jung. Como que eu cheguei à conclusão, ou nos meus estudos, que o labirinto simboliza a psique, né? Simboliza tudo aquilo que Jung descreve sobre a nossa psique. Se eu pegar aqui o japamala, colocar ele aqui no labirinto, tá? Eu vou explicar da seguinte forma. Essas bolinhas aqui, que está fora, que é a reta do meu labirinto, significa meu inconsciente coletivo. É aquilo que eu trago e aquilo que eu tenho de que às vezes eu nem conheço, como tataravô, o avô, o bisavô do meu pai, da minha mãe. Eles existiram, mas eu não cheguei a conhecer. E tudo o que eles fazem vai estar me influenciando também. Então, o que acontece? Esse é o meu inconsciente pessoal. Quando eu começo a andar aqui no meu labirinto, eu descubro que eu tenho o meu inconsciente pessoal. Voltando, não é impessoal aqui. Aqui é o meu inconsciente coletivo. Quando eu entro aqui, eu entro para o meu inconsciente pessoal. O que tem o meu inconsciente pessoal? Tem os meus complexos, né? Então, eu tenho a minha persona, que é a minha personalidade. Aí eu posso trabalhar os meus 7 raios de temperamento. Eu tenho a minha sombra, que é o lado que eu reprimo. Eu tenho ânimas e ânimos, que é a minha psique, masculina e feminina. Eu tenho o meu processo de individuação, que é esse caminho que eu faço para dentro. Vamos esperar eu chegar no meu processo de individuação, que é esse caminho para dentro.
onde eu encontro todas as deusas, a flor de lótus. Quando aqui eu chego e já tenho como conceito lá atrás que havia um rito de reverência às deusas, eu acesso o arquétipo, porque o arquétipo é aquilo que nós temos e constitui uma história, algo que está muito além do nosso inconsciente coletivo, que são os contos de fadas, que são os mitos, os sonhos. Então, como que eu acesso? Aqui, no meu arquétipo. E com o que eu vou trabalhar para acessar isso? Com as cartas de tarô e as referências dos mitos quanto à carta. Chegando aqui, eu tenho que voltar. E quando eu acesso esse arquétipo e trago ele para mim, eu vivencio no mito. Por quê? O mito, ao vivenciar o mito, eu vivencio o simbólico, que são as imagens que transcendem. Então, escolhido o mito, eu vou transcender a imagem desse mito na minha vida. No que ele está significando para mim, no momento em que eu estou fazendo esse processo de busca. Porque os símbolos, eles representam as imagens, e as imagens estão específicas no tarô e nas figuras do mito. E o que é o mito? O Joseph Campbell, ele descreve bem o que é um mito. Ele diz que é uma canção do universo, uma música, uma dança, uma melodia. É tudo aquilo que o ser humano tem em comum. As histórias, as buscas da verdade, o sentido do significado ou o significado através dos tempos. São as metáforas. É o potencial espiritual humano. É o poder que anima a vida. E Jung, ele também vai falar que o mito é a realidade do arquétipo, né? É a situação que o ser humano se depara no longo da vida. O mito é a tomada de consciência. Então, aqui no centro, que eu ainda não voltei, que é o processo de individuação, quando eu escolho o meu mito, eu tomo consciência da minha realidade, da minha busca, da onde eu vou, para onde eu vou. Então, os mitos, segundo Jung, ele tem que ter uma construção simbólica. E essa construção simbólica, ela vai estar nas cartas do tarô e nas correspondências dos mitos, no significado de qual mito corresponde o tarô. E qual é o tarô, o mito e o raio que corresponde ao que eu sou, né? Então, aqui eu vou ter o ritual, a vivência e a experiência. Quando eu volto, eu estou voltando porque eu tenho que estar equilibrando este meu inconsciente pessoal para que ele tome consciência da vivência que ele teve no mito e na carta e torne essa imagem a minha experiência, eu vou retornando. Aqui eu saio novamente para minha consciência. Nesse exato momento, eu vou trabalhar os florais de Saint-Germain. E vou trabalhar a água imantada segundo Masaru Emoto, que é a água magnetizada, onde você não está trabalhando aqui nenhuma técnica energética que você precise de uma iniciação. Por quê? Porque aqui no labirinto ele é sagrado. E como você já trabalhou todos os seus conceitos, chegou até o seu processo de individuação e retornou para a sua consciência, você é um ser de luz e um ser divino. E aqui eu trabalho os raios, trabalho o centro energético, trabalho o seu rito de passagem, né? Que é o encontro do seu mito, e eu vou trabalhar a água
que com as projeções dos nossos pensamentos podemos imantá-la. E os florais de Bach, segundo a teosofia, ele descreve os raios, seja eles de temperamentos ou seja eles florais que são divinos, como manifestação de luz. E nós somos um ser de luz, né? Que interage com a nossa natureza divina e atração magnética, através dos reinos vegetais, e atuam sobre os florais e chegam mais perto da nossa essência e facilita o processo de expansão da consciência e o equilíbrio. Então, quando eu trabalho aí o mito, quando eu trabalho todo o contexto que o Jung chama da psique, né? Eu vou estar trabalhando e imantando a água para que a minha consciência seja equilibrada. Quando eu também estou trabalhando aqui o labirinto, eu estou trabalhando a meditação para acalmar a mente no meu andar, na minha quietude, no meu passo para chegar no centro. Estou trabalhando a minha imaginação ativa. Por quê? Porque eu estou me apossando, vamos dizer assim, da imagem do tarô e dos mitos e do seu significado. Então eu estou fazendo um diálogo interno onde eu posso compreender o meu próprio aspecto, onde eu posso começar a conhecer aquilo que meu inconsciente conhece e o meu consciente ainda não conseguiu assimilar, né? Então a imaginação ativa é uma técnica que quem trouxe foi Jung, dos alquimistas, né? E consiste na interação num conteúdo inconsciente através de sua personificação, isto é, da vivência, que é o que nós vamos fazer com o tarô e o mito. E todo esse processo junto com uma expressão plástica. Evidentemente que a partir do momento em que eu me retirei aqui do labirinto, eu vou estar usando uma expressão plástica. O que é essa expressão plástica? Seria o desenho, a pintura, a escrita, a poesia, meios para que eu possa estar falando do que aconteceu, por que eu escolhi aquela carta, o que aquela carta quis para mim. Então, este seria a maneira de eu estar trabalhando a imagem ativa. O caminhar no labirinto de Chartres, e com as cartas e com os mitos, ele vai equilibrar naturalmente ânima, que é a psique feminina no homem, e ânimos, que é a psique masculina na mulher. Com isso, nós vamos estar equilibrando o nosso ser, porque nós precisamos estar equilibrados para que a gente não esteja em excesso, nem muito ao céu e nem muito à terra. Este projeto, né, de terapia, como eu sou arte terapeuta, na maioria das vezes a gente trabalha com projetos, né? O que é ser projetos e vivência? São maneiras de expressões plásticas para que a gente acesse o inconsciente e traga para o consciente o que nós não conseguimos verbalizar. Então, essa vivência com o labirinto, juntamente com as cartas, com o mito, com a água, com o floral, com os raios, ela pode ser trabalhada individualmente, em grupo, com idosos, crianças, em escolas,